filho. Um patriarca ou uma matriarca de família, eles devem ter autoridade sobre o seu filho. Isso significa o quê? Aplicar correção. Então, a questão de odiar é o seguinte: filho, eu não gosto do que você está fazendo, eu odeio isso que você está fazendo, mas eu vou te ajudar a se libertar disso que você está fazendo. Ou seja, a mãe não pode ser conivente com o pecado. Bom, esse é um trecho de um vídeo que essa mulher fez no Instagram, com o título Como Lidar com um Filho Homossexual. Então, como vocês podem ver, ela diz que você tem que aplicar correção. Você tem que corrigir o seu filho homossexual. Aí sim, teu filho pode ficar cada vez mais longe de você. E você vai continuar, digamos, amando ele pela questão da maternidade, que é a tua obrigação, tá? Mas amar não significa ter a pessoa junto da sua casa cometendo iniquidades e nem significa apoiar essas iniquidades à distância. E ela prossegue falando esse monte de pérolas, que se mesmo depois dos 18 anos seu filho continuar gay, aí você só vai amá-lo, né? Ela põe entre aspas, ou seja, não vai mais amá-lo, por obrigação da maternidade. Porém, você tem que manter distância dele, cada vez mais longe. Bom, eu e outros influenciadores daqui, e inclusive vários advogados, estamos cansados de dizer que homofobia é crime e que a liberdade de expressão vai até um limite. A partir do momento que você começa a ferir grupos, a propagar preconceitos contra minorias, aí não pode, é crime. Essa mulher me bloqueou, mas caso esse vídeo chegue até ela, gata, sexualidade não é escolha. Você não fala assim, hoje eu vou ser gay e amanhã eu vou ser hétero. Depois de amanhã, acho que eu vou ser bi. Se fosse escolha, acredite, eu não seria hétero. Não existe ex-gay. No entanto, sabe o que é escolha? Ser homofóbica. Isso mesmo, ser homofóbica é uma escolha. É por isso que pessoas homossexuais não precisam de correção. Ao contrário de pessoas homofóbicas. Olha, que coincidência! Bom, depois que eu postei nos meus stories, ela removeu esse vídeo e fez vídeos nos stories dela dizendo que a partir de agora só postaria esse tipo de conteúdo no OnlyFans. E disse que, abre aspas, pro Instagram isso é considerado discurso de ódio. Não é pro Instagram só não, é pra lei. O sistema te faz duvidar da sua sexualidade. Pessoal, esse assunto aqui é muito, muito, muito sério. O que tem de pessoas se achando, às vezes, bissexual, homossexual, lésbica, por causa de sugestão. Eu conto ou vocês contam? Bom, essa gata, que é a mesma que fez o vídeo falando que os pais que têm filhos homossexuais têm que corrigi-los, também fez esse vídeo falando que as pessoas heterossexuais começam a duvidar da sua sexualidade por causa de sugestão do sistema. O sistema aí tá querendo que todo mundo vire gay. Crenta, se sugestão fizesse sexualidade, todo mundo seria hétero. Porque você nasce com as pessoas já te arrumando um namoradinho, caso você seja mulher, ou namoradinhas, caso você seja homem. Aí você liga a TV, só tem casal hétero. Você assiste uma comédia romântica, um filme, só casais héteros. Comercial da Doriana, casal hétero. Se sugestão funcionasse, não haveria outra sexualidade fora hétero, pois vivemos numa sociedade heteronormativa. E essa é a maior prova de que sugestão não influencia na sexualidade de ninguém. Aliás, faz muitas pessoas que têm sexualidades diferentes de hétero viverem reprimidas e uma vida de hipocrisia e infeliz. A televisão faz essa sugestão, a internet faz essa sugestão, as escolas às vezes fazem essa sugestão, porque estão normalizando, estão tratando a sexualidade, estão sexualizando as pessoas. Todo mundo mostra corpo, é bonitinho, é cool, é legal ficar amiguinha com amiguinha, amiguinho com amiguinho. Não! Isso é totalmente ao contrário. Essa imposição que existe nas escolas, na sociedade, é da heterossexualidade. Você já viu algum hétero ter que se assumir? Não, e adivinha por quê? Porque a sociedade já pressupõe que você é hétero. Chocada! E não, a gente não quer normalizar essas sexualidades, porque elas são normais. As pessoas começam a receber esse tipo de sugestão demoníaca e começam a duvidar da sua própria sexualidade. Sugestão demoníaca, pra mim, é espalhar a homofobia, sabendo que ela mata tanta gente. Agora, se a pessoa começa a duvidar da sua sexualidade, eu tenho uma notícia. É porque provavelmente essa pessoa nunca foi hétero, porém passou a vida inteira se reprimindo. Por causa de pessoas como você.
E aí, quando ela descobre que isso é natural, é normal, ela se abre para viver o que sempre quis viver. Pessoas como se fosse normal. Você tá com um homem, de repente você tá com mulher, daqui a pouco, enfim. Como se fosse normal. O pior é você agindo como se fosse normal propagar ódio. E os absurdos não param por aí, é que não cabe no vídeo. Ela é terraplanista, fala que veganismo, yoga e acupuntura são coisas do demônio. O link do perfil dela tá nos meus stories. Denunciem. E tô recebendo um monte de mensagem aqui com pessoas. Ah, Sueli, então me explica só. Porque o Eric fez um vídeo falando que Deus e Yahweh não ama o pecado e não ama o pecador também, né? Que a gente aprendeu errado isso na igreja. Eu concordo 100% com essa afirmação. E aí vocês estão falando pra mim assim, então se eu tiver um filho com essa questão de gênero, já que ele está cometendo um pecado, eu devo odiá-lo? Vou explicar pra vocês como lidar com essa situação. Uma mãe, como boa mãe, ela não deve jamais odiar o seu filho. O que ela deve fazer é ensinar o seu filho, cuidar do seu filho. Um patriarca ou uma matriarca de família, eles devem ter autoridade sobre o seu filho. Isso significa o quê? Aplicar correção. Então, a questão de odiar é o seguinte: filho, eu não gosto do que você está fazendo, eu odeio isso que você está fazendo, mas eu vou te ajudar a se libertar disso que você está fazendo. Ou seja, a mãe não pode ser conivente com o pecado. Isso significa que ela vai olhar para o filho dela que saiu de dentro dela e vai falar onde é que foi que eu errei para que essa criança não se tornasse a criança que a gente educou. Provavelmente ela errou em alguma coisa. Então, a mãe que é mãe, ela tem que pegar o problema e resolver o problema. E não passar a mão na cabeça. O acolhimento materno e paterno dessas questões, quando a criança ainda está sobre o seu teto, não é pegar o namoradinho e botar para dentro de casa, não. É resolver o problema, é ensinar, é educar, é corrigir, é aplicar as formas bíblicas de conduzir o problema, mas jamais aceitar isso dentro do seu teto. Agora, a criança, uma de criança, aí cresceu, fez 18 anos, saiu de casa, foi pagar suas próprias contas, let it go, tu já fez o teu papel de mãe. Aí sim, teu filho pode ficar cada vez mais longe de você. E você vai continuar, digamos, amando ele pela questão da maternidade, que é a tua obrigação, tá? Mas amar não significa ter a pessoa junto da sua casa cometendo iniquidades e nem significa apoiar essas iniquidades à distância. Então existe essa separação. Precisa ser feita. Então a mãe precisa fazer de tudo para que até esse filho alcançar a maioridade, ele entenda dentro do teu aspecto ali, da tua rede de controle, a exercer autoridade sobre ele e a ele aceitar essa autoridade que você quer exercer sobre ele. E por que muitas das vezes não se aceita? Porque a autoridade não é construída da noite pro dia. A autoridade é construída desde que a criança nasce. E autoridade significa atenção, autoridade significa sabedoria, autoridade significa tato para lidar com as questões. Você não vai exercer autoridade sobre alguém sendo nécio, sendo uma pessoa ignorante, sendo uma pessoa estúpida e sendo uma pessoa não amável. Você não exerce autoridade assim sobre seus filhos. Você exerce autoridade sobre seus filhos mostrando para eles que você está no controle, que você está no controle é bom para ele. Então, atenção, carinho, afeto, ensino, correção, firmeza. Não adianta falar uma coisa e amanhã voltar atrás. Não, você tem que ter palavra. Então, se você não construir essa autoridade, na hora que seu filho fizer 12 anos, ele vai pisar na tua cabeça, vai falar um monte de coisa, vai fazer um monte de besteira. E a opinião até do amiguinho da mesma idade dele vai ser mais importante que a tua opinião. Ele não vai levar em consideração a tua opinião. Porque quem é você na fila do pão pra falar alguma coisa pra ele? Fez um monte de besteira a vida inteira, abandonou seu filho lá, quando ele mais precisou, você estava lá atrás de homem, terminou o casamento, fez a bagunça toda. Seu filho já criou uma imagem de você na cabeça dele. Quando você deveria dar atenção, você não deu. Aí ele foi lá, foi abusado por alguém. Pelo tio, pelo pai, pelo primo, pelo amigo. Foi descobrir uma sexualidade antes do tempo. Então, é muito sério isso. E tudo isso tem a ver com a atenção. É uma coisa muito simples, só que não temos hoje atenção. Quer dizer, eu tô aqui fazendo um vídeo, os 3 primeiros minutos não, né? 3 primeiros segundos, já decide se você vai me escutar ou não. Quer dizer, a atenção das pessoas hoje vale dinheiro. As pessoas fazem anúncio patrocinado na internet. Então, a atenção é algo caro hoje. Tempo é algo caro. E as pessoas não têm mais tempo.
de educar os seus filhos, de dar atenção ao que tem que dar atenção, de estudar sobre educação de filhos, sobre neurociência infantil, para compreender o cérebro da criança, compreender as fases, e não sabe lidar. E por quê? Muitas das vezes é uma mãe solteira, porque infelizmente o pai largou naquela situação. São pessoas que às vezes não têm dinheiro, precisa trabalhar, cargas pesadas de trabalho, tem que deixar com a babá. Então hoje em dia todo mundo terceiriza a educação dos filhos. Aí os filhos crescem, cheio de problemas, chega lá e fala assim, ai meu Deus do céu, né, o que eu fiz, onde que eu errei? Pô, eu errei em vários lugares. Ai não, meu filho nasceu assim. É muito mais fácil tirar do seu colo e falar assim, ah, meu filho nasceu assim. Desde quando ele era pequenininho já apresentava esses problemas. Eu não tenho nada a ver com isso. Tem a ver. Você tem muito a ver com isso. Então, considerando tudo isso, você deve, como mãe, amar o seu filho. Dessa forma que eu falei. Isso é o amor genuíno. E o amor genuíno aplica correção. Entendeu? Quando precisa, quando necessário, tá? Então, não tem como dizer assim, ah, eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim, lógico que tem, sempre tem. E sempre vai ter também ação demoníaca. Claro, aí a pessoa fala assim, ah, mas aí Yahweh já definiu tudo. Definiu. Claro, ele falou que coloca diante de nós todos os dias a vida e a maldição. A bênção e a maldição. E ele fala, escolhe a vida, que ele tá avisando, escolhe a vida para que vivas, tu e tua descendência. As pessoas não escolhem mais a vida. As pessoas pegam as informações e let it go. Então, isso também é determinado. Dentro dessa esfera que você tá agindo aqui na timeline, tu não sabe a vontade do pai. Então, qual é a tua obrigação? Adquirir conhecimento para poder você lidar com a vida. Então, se você tem um problema para resolver, resolva, tá? Não é porque é tudo predestinado, você não sabe. Se teu filho tá determinado a ser, né, esse negócio aí o resto da vida, tua obrigação é fazer com que ele não seja. Entendeu? E não importa se a decisão do pai é que ele seja. Tua obrigação, que tá na palavra, é corrigir, instruir. E se mesmo assim ele falar meu corpo, minhas regras, você fala pra ele, meu teto, minhas regras, tá? Então, você arranja o seu teto, você tem as tuas regras. Isso é amor. O amor não é isso que a gente conhece hoje, que passa na mão, tudo. Isso é libertinagem. Isso é falta de coragem da pessoa em agir ativamente sobre algo por medo. Ah, ele vai deixar de me amar, meu filho, porque eu tô ensinando pra ele o correto. Quer dizer, por isso que eles manipulam. Hoje o que mais tem é filho manipulando mãe. Porque a mãe fica com medo de corrigir o filho, fica com medo de ensinar a verdade, fica com medo de falar, filho, isso tá errado. Não, traz seu namoradinho aqui, a mãe sabe que a mãe não concorda com isso, mas eu vou te acolher, meu filho. Isso é errado, pensamento errado. Isso não é amor. Quer saber mais sobre este assunto e muitos outros? Então me segue aqui. Pessoal, esse assunto aqui é muito, muito, muito sério. O que tem de pessoas se achando, às vezes, bissexual, homossexual, lésbica, por causa de sugestão, é mais comum do que se imagina. Isso aqui, ele é ativado, nesse caso foi ativado essa questão, porque uma sugestão de uma amiga que também talvez não se entenda ainda perfeitamente, sugeriu na mente da pessoa uma realidade que ela criou e imaginou isso. Veja só como isso é sério, a pessoa tá normal lá na vida dela, vivendo a vidinha dela sem problema nenhum. Por causa de um comentário, uma sugestão, foi implantado um pensamento na cabeça dessa pessoa que passou a sonhar com isso, passou a ser atormentada por aquela imaginação que virou uma possibilidade de uma realidade que a pessoa nunca nem cogitou. Então, a pessoa não tem interesse pelo sexo oposto, mas porque a pessoa despertou essa imaginação. Na imaginação, o pecado começa na imaginação, e a pessoa já começou a talvez, então, que isso é uma possibilidade e tal, cogitar algo que não existe. Então, isso está acontecendo o tempo inteiro no mundo, né? Então, esse foi só um exemplo que veio de uma amiga. Mas a televisão faz essa sugestão, a internet faz essa sugestão, as escolas às vezes fazem essa sugestão, porque estão normalizando, estão tratando a sexualidade, estão sexualizando as pessoas. Todo mundo mostra corpo, é bonitinho, é cool, é legal ficar amiguinha com amiguinha, amiguinho com amiguinho, e aí tudo é errado. Não pode criticar, não pode falar nada. Então, resumindo, então, é o seguinte... as pessoas começam a receber esse tipo de sugestão demoníaca e começam a duvidar da sua própria sexualidade. Elas começam a duvidar daquilo que elas creem, daquilo que elas realmente gostam. Porque o sistema, né, para agendas que eles fazem, eles têm que desestimular realmente o casamento. Eles precisam desestimular você querer fazer filhos e tal, porque o mundo tá cheio de gente já, né? Então, existem várias agendas correndo. Por isso que é interessante para eles mexer nessa questão do gênero, né? Mesmo gênero com mesmo gênero não faz filho, né? É diferente o negócio. Então, você consegue controlar melhor a questão. Tem várias coisas envolvidas. Se eu faço um filho e eu não tenho
uma base estruturada familiar, pai e mãe, essa criança cresce na mão do Estado. Então, ela vai ser doutrinada com muita facilidade. Agora, se tem uma base no lar, ela é doutrinada diferente. Então, são muitas coisas que envolvem, muitas agendas que envolvem essa questão da sexualidade, do gênero e também da questão familiar, né? Dessa questão toda de mexer nessa estrutura, de mudar isso na mente das pessoas, como se fosse normal. Você tá com um homem, de repente você tá com uma mulher, daqui a pouco, enfim. Tipo, não importa mais como você nasceu, né? Pra essa agenda. O que importa é como você se sente como, você se imagina como. Tudo é amor, né? Então,